Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje, seguindo aí a sequência das aulas, nós vamos montar aí um pequeno contador, um programa que vai contar quantas vezes um botão é pressionado e, dependendo da quantidade de vezes ou não, ele vai tomar uma ação diferente. No caso aqui, primeira aula nesse estilo, nós vamos dizer que quando o botão foi pressionado 5 vezes, nós vamos ligar um LED. Bom, nós temos aí, vocês estão vendo na tela, o nosso circuito, onde eu tenho um botão que está ligado na entrada do pino 2 do nosso Arduino Uno e o nosso LED que está no pino 3. E aí vamos começar a nossa programação. Então aqui eu vou começar aqui definindo o nosso botão como 2 e definindo o nosso LED como 3. Como você sabe, isso aqui é só para a gente dar nomes aos pinos, nada mais do que isso. E vamos colocar aqui o modo do botão como input pull-up, nós já explicamos isso também, e o nosso LED como uma saída. Então, nosso botão é uma entrada, pino 3, no caso aqui o pino 2 é uma entrada, e o pino 3, que é o LED, é uma saída. E aqui entramos no void loop. Muito bem. Aqui, o que eu quero fazer então? Eu quero detectar quando o botão é pressionado, então vamos começar por esta parte, detectar que o botão foi pressionado. Então vou colocar um if aqui, digital read, do meu botão. Quando ele for 0, quer dizer que ele foi pressionado, já que estamos usando aí o resistor de pull-up interno. Então, abro chaves e fecho chaves. Muito bem. Lembrando que ao invés de igual a 0, eu poderia tirar o igual a 0 e colocar uma exclamação aqui, que dá na mesma, como também já foi explicado. Bom, então eu já sei que toda vez que eu pressionar o botão, meu programa que está aqui nesse loop, executando o loop o tempo todo, quando eu apertar o botão, aí ele vai entrar e executar aquilo que está dentro do bloco do if, dentro dessas chaves aqui. Então, o que eu quero que aconteça quando eu pressionar o botão? Bom, o nosso objetivo é contar, não é mesmo? É contar quantas vezes o botão é pressionado. A contagem é um número. Então, para eu fazer essa contagem, eu preciso de uma variável. Então, aqui, antes do void setup, eu vou criar uma variável. Vamos dizer que ela se chama x. E eu posso até, se eu quiser, iniciá-la como 0, se bem que por padrão o Arduino já inicia as variáveis como 0. Então eu tenho uma variável aqui que armazena números inteiros e eu dei o nome dessa variável x e disse que ela começa valendo 0. Então a ideia é que quando eu pressione o botão, eu vá somando o valor dessa variável. Eu não quero contar quantas vezes o botão foi pressionado. A gente vai usar essa nossa variável x para fazer essa contagem. Então, quando eu apertar o botão e ele entrar nesse if, eu vou somar mais 1 lá naquela variável x. E como você já sabe, tem duas formas de eu fazer isso. A forma mais simples de eu somar mais 1 em uma variável, que é o que a gente chama de incremento. Incremento é quando eu somo alguma coisa. É eu colocar aqui o nome da variável, que no caso é x, mais. Aí ele vai somar mais 1 na variável. A outra forma é x é igual a x mais 1, que faz a mesma coisa, soma mais 1 na própria variável. Isso aqui tudo, pessoal, nós já explicamos em aulas anteriores, então é importantíssimo que você siga a sequência do curso para entender, porque tem muita coisa que eu falo mais rápido aqui, mas que já foi explicado mais detalhadamente, foi demonstrado o funcionamento na prática em aulas anteriores. Então, aqui eu vou usar a forma mais abreviada, que é simplesmente x++, por questão de gosto mesmo. Só que como nós vimos também em aulas anteriores, se eu fizer isso aqui, uma única apertada que eu der no botão vai ser o suficiente para ele somar essa variável aqui centenas ou milhares de vezes. Porque uma apertada que eu der, por mais rápido que eu, ser humano, aperte o botão e solte, esse tempo que eu fiquei com o botão pressionado, ele vai ficar entrando nesse if e vai somar a variável inúmeras vezes. Nós já demonstramos isso também anteriormente. Então, qual que é o segredo aqui para ele somar só uma vez quando eu apertar o botão?
É simples, é colocar aqui um delay. Eu vou colocar aqui um delay de 400 milissegundos. Dessa forma, eu aperto, ele soma mais um e espera um tempinho, que é justamente esse tempinho de 400 milissegundos, que é o tempo para eu soltar o botão. Claro que se eu não soltar o botão nesses 400 milissegundos, se eu continuar com o botão pressionado, ele vai entrar de novo no if e vai somar mais de uma vez. Então, esses 400 milissegundos é o tempo que a pessoa tem para soltar o botão, porque se ela manter o botão pressionado, ele vai continuar somando a cada 400 milissegundos. Tem como resolver isso, mas não é o foco da aula de hoje. Talvez da próxima aula a gente resolva esse problema, se é que é um problema, né? Porque em muitos casos, se a pessoa quiser somar mais rápido, ela simplesmente vai apertar o botão e vai manter pressionado. Então, em muitos casos, isso pode ser até desejável. Mas enfim, isso aqui já é o suficiente para ele somar apenas uma vez. Então veja que é simples. Se a pessoa apertou o botão, ele soma mais um na variável e dá um tempinho, que é o tempo da pessoa soltar o botão. Legal? Então isso aqui, pessoal, já vai funcionar muito bem. Se a gente olhar o monitor serial, vamos criar uma serial aqui. Vou colocar aqui serial begin, vamos usar a serial do Arduino, 9600 bits por segundo. E toda vez que eu somar mais um, eu vou escrever isso na serial. Então, serial.println, e eu vou escrever o valor de x na serial. Porque a gente vai conseguir ver na tela do computador, cada vez que eu apertar o botão, o número sendo somado em mais um. Então, feito isso, eu vou transferir aqui para o meu Arduino, meu código, e vou abrir aqui o monitor serial. Então eu vou apertar o botão uma vez, então vamos lá aqui, apertando o botão uma vez, e vejam que o computador recebeu 1, o Arduino mandou o valor da variável para o computador e a variável está em 1. Se eu apertar novamente, vamos lá, 2. Então percebam que cada vez que eu aperto, ele soma mais 1. Obviamente que se eu mantiver o botão pressionado, vejam o que acontece. Eu aperto, olha lá, a cada 400 milissegundos ele vai somando. Então, o 400 mili é só o tempo que eu tenho para soltar o botão. Se eu tirar esse delay aqui, vocês vão ver a loucura que vai acontecer, porque aí eu não tenho tempo para soltar o botão, ele vai somar muitas vezes em uma única apertada que eu der no botão. Então, vejam só. Eu vou apertar uma vez o mais rápido que eu conseguir, e ele já foi lá para 42. Então, o delay é fundamental para evitar que isso aconteça. Então, eu coloquei um delay de 400, que é um tempo legal. Esse delay também não pode ser muito grande, porque se você colocar um delay de 10 segundos, por exemplo, cada apertada que você der, ele vai esperar 10 segundos e só depois você vai poder apertar de novo, né? Então, se eu colocar 10 segundos, eu vou apertar, a primeira vez ele vai somar, só que aí ele vai começar a contar 10 segundos, e enquanto ele está contando esse tempo de 10 segundos, se eu apertar de novo, ele não vai detectar. Então, esse tempo aqui, ele não pode ser nem muito pequeno, porque aí uma apertada que der, ele pode detectar várias apertadas. Também não pode ser muito grande, porque aí se eu quiser dar duas pressionadas no botão mais rápidas, ele não vai detectar, porque ele vai estar preso contando o tempo. Então, o tempo que eu costumo usar nos meus projetos é na casa aí de 350 a 450 milissegundos, dependendo do papel do botão. Então, 400 eu creio que é um tempo legal para a pessoa soltar o botão. Então, esse tempo aqui, ele precisa existir. Então, a gente já viu que cada vez que eu pressiono o botão, ele está contando. É isso que a gente quer. Soma mais um, mostra na serial. Lembrando que a serial, eu não preciso dela para que a contagem aconteça. Então, se eu não tiver nenhuma serial aqui no meu código, ele vai contar cada vez que eu apertar o botão. Só que eu não vou conseguir ver na tela do computador. Embora o Arduino internamente ele vá contando o valor da variável x normalmente. Mas é legal deixar o serial para a gente conseguir ver isso de forma mais fácil. Legal. Eu quero que então, na quinta vez que eu apertar o botão, ele ligue o nosso LED. O que é muito simples. A minha variável x ela está contando. Cada vez que eu aperto o botão, ele soma mais um. Então aqui, uma vez que eu somei ela, o que eu vou fazer então? Eu vou detectar. Eu quero saber se essa variável for 5,
Porque se ela for 5, eu quero ligar o LED. Se ela não for 5, eu não quero ligar nada. Então é muito simples. Eu vou colocar aqui um if se o meu x for igual a 5, abre chaves. Então, olha só, logo depois que eu somei a variável, eu vou detectar, olha, se essa variável, se o meu x for 5, aí você liga o LED. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então, write LED vai para high, ele vai ligar o LED. Então, quando chegar em 5, ele liga o LED. Vamos fazer o teste, vou enviar o programa. E vou abrir o monitor serial, claro, para a gente conseguir acompanhar também no computador. Mas o importante é focar no LED. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E agora na próxima apertada que eu der, ele tem que ligar o LED. 5. Vejam só, ligou o LED. Perfeito. A gente já está conseguindo fazer essa contagem e definir um valor. Quando chegar em 5, se chegar em 5, ele aciona o LED. Obviamente que se eu continuar pressionando, ele vai somar e não vai apagar o LED, porque eu disse que se o X for 5, ele acende o LED. Mas em nenhum momento eu coloquei para o LED apagar. Então, quando ele for 6, quando ele for 7, ele vai acabar mantendo o LED aceso. Então, aí eu posso fazer várias coisas, né? Depende do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero aqui que ele ligue o LED, conte um tempo e apague o LED. Então, eu liguei, vou dar um delay aqui logo depois de 1,5 segundos e apague o LED. Coloque o LED aqui para low, para apagá-lo. Perfeito, aí o LED vai apagar. Só que tem um problema ainda, né? Eu tenho que zerar minha contagem. Porque uma vez que o LED apagou, subentende-se que se eu quiser fazer com que ele acenda novamente, eu tenho que apertar de novo 5 vezes o botão, não é mesmo? Então, para que isso aconteça, eu tenho que zerar o meu X, para que ele volte a contar a partir do zero. Então, uma vez que ele acendeu o LED, ficou um tempinho aceso e apagou, eu vou dizer, olha, agora o X vai ser zero. O X vai ser igual a zero. Porque aí sim, é como se eu estivesse reiniciando a contagem, já que eu voltei o valor dela para zero. Vamos fazer o teste então. Fazendo a transferência e abrindo aqui o monitor serial. Então vamos lá, vou apertar o botão. 1, 2, 3, 4. Na quinta vez o LED liga. E depois de 1,5 segundos ele desligou e vejam que já zerou a nossa contagem. Então agora sim, se eu apertar novamente 5 vezes, 1, 2, 3, 4, na quinta vez, ele novamente liga o LED e depois apaga e assim por diante. Vai ficar repetindo essa mesma lógica. Então, esse é o raciocínio por trás desse exercício. Vocês devem ter reparado que ele só mostrou até o 4 e depois foi para o 0. Isso é porque ele está imprimindo, ele está mostrando o valor do X na serial aqui embaixo. Então, na quinta vez, o que ele faz quando é a quinta vez que eu pressiono o botão? Ele liga o LED, conta um tempo, apaga o LED e zera. E depois que ele zera, é que ele mostra o valor do X. Então, acaba que ele não mostra o X igual a 5 na serial. Embora a gente saiba que o X ele chegou a ser 5 internamente no Arduino. A gente poderia solucionar isso simplesmente pegando esse serial print aqui do X e jogando aqui para depois do X++, porque aí ele iria, antes de ver se é igual a 5, ligar o LED e zerar, ele iria mostrar o valor do X na serial, tá? Mas, como eu já disse, a serial ela não é necessária. Se a gente tirar a serial daqui, tanto aqui quanto aqui, vai funcionar do mesmo jeito, porque a gente sabe que o Arduino ele vai contar o valor do X, independente se eu mostrar isso na serial ou não. Então eu posso aqui carregar o programa normalmente, nem abrir o monitor serial, porque eu não estou usando mais ele, a serial, e vai funcionar do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5 ligou, apagou, 2, 3, 4, de novo, ou seja, a serial é só uma forma, um conforto, né, para a gente conseguir ver o que está acontecendo, mas não é necessário para o nosso processo aqui funcionar, ok? Então,
É importante que você pratique muito esse tipo de exercício porque isso é muito usado. Não apenas para contar quantas vezes um botão é pressionado, mas, por exemplo, você tem um sensor e você quer contar quantas peças passam no sensor, ou mesmo até mesmo um motor que gira, você quer contar os giros do motor. No caso, o motor, como o giro ele é mais rápido, obviamente que esse delay aqui, ele vai ter que ser menor, né? Mas aí você vai ter que adaptar cada caso a um caso. Mas o importante é você entender esse princípio de você fazer a contagem, seja de botão, seja de sensores, de peças, enfim, você saber fazer o Arduino contar quantas vezes alguma coisa aconteceu e tomar uma ação dependendo do valor que essa contagem atingir, como é o caso aqui. Então, vamos finalizando essa aula por aqui. Você tem que praticar muito isso aqui, faça uma vez, faça novamente, mude os valores, enfim, porque é assim que você vai aprender de verdade. Na próxima aula, a gente vai tirar esse delay ou diminuir ele muito. Talvez tirar a gente não consiga, e eu vou explicar por quê, mas diminuir ele drasticamente e ensinar vocês uma forma da gente contar a variável apenas uma vez, mesmo que eu mantenha o botão pressionado. Então, se eu pressionar e manter por 10 segundos, 1 minuto, esse botão pressionado, ele vai contar apenas uma vez e sem usar nenhum delay absurdo. Então, na próxima aula, a gente vai usar uma lógica para fazer isso, caso, claro, seja uma característica indesejável, ok? Então, é isso, pessoal. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, isso é fundamental, nem preciso falar, sempre falo isso, né? E, claro, compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.